Gurizada, o negócio é o seguinte, eu tenho informações importantes para conversar com vocês nesse vídeo sobre o calendário do futebol diante da pandemia e o que vai acontecer a partir de agora. Antes eu quero te convidar para que você se inscreva no canal, venha para cá conversar sobre futebol, sobre dupla Grenal, seleção brasileira, dá o teu like, ativa as notificações, mas mais importante, te inscreve aí no canal, dá essa moral, dá essa força, porque aqui nós temos muita opinião e também muita informação sobre futebol, sobre o Inter e sobre o Grêmio. Eu conversei com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, e tenho aqui para repassar para vocês informações importantes com relação ao calendário do futebol brasileiro e sul-americano a partir de agora, diante da pandemia. Bem, a CBF liberou as federações para que deem continuidade, respeitados os protocolos de segurança, aos torneios estaduais. O que faz diante disso o presidente da federação, Luciano Oxman? Ele já entregou ao governador do estado, Eduardo Leite, um protocolo de segurança para a continuidade da competição. Ou seja, o presidente da federação não vai retomar o Campeonato Gaúcho sem a devida autorização, anuência, concordância da autoridade máxima do estado, no caso o governador Eduardo Leite. E faz isso com prudência, inclusive com lucidez. Projeto entregue ao governador, espera o Luciano Oxman, é claro, pela aprovação, para que, a partir da terceira semana de maio, o futebol em termos regionais seja retomado. E a gente tem que entender a postura da CBF de transferir e de dar sequência aos estaduais num primeiro momento, porque são as competições onde não são necessários voos. É uma competição feita de forma terrestre, com raros momentos de hospedagem em hotéis, é muito bate e volta, o time vai, joga e retorna. E é claro que as federações terão que ter a responsabilidade de cumprir aí todos os protocolos em respeito à saúde dos profissionais envolvidos. Este material que o presidente Oxman entregou ao governo do estado tem minuciosamente detalhado quantos profissionais cada delegação de clubes deverá ter no máximo, como é que se vai fazer a ocupação do vestiário, quantos profissionais de imprensa irão trabalhar em cada um dos jogos, a questão do número de fotógrafos dentro de campo, zona mista, como funcionará. Então tem uma série de requisitos e protocolos este projeto da federação, que agora depende da aprovação do governador do estado. Portanto, para que sejam iniciadas as competições estaduais, no caso do Rio Grande do Sul, o Campeonato Gaúcho, a bola está com o governador Eduardo Leite. Uma outra informação importante. Dando sequência ao futebol dentro de campo, o presidente Luciano Oxman me assegurou que tudo será conforme o regulamento original. Ou seja, haverá o rebaixamento com toda a normalidade de duas equipes. As vagas para a Série D e Copa do Brasil também serão respeitadas dentro do critério de campo. Ou seja, prevalecerão os resultados. Não haverá nenhuma forma de canetaço, me garantiu o presidente Luciano Oxman, para que se evite rebaixamento. Eu até era a favor que esse ano não tivesse rebaixamento, esta era a minha defesa, mas o presidente da federação entende diferente. Não haverá rebaixamento e vagas para as competições nacionais, Série D e Copa do Brasil, serão disputadas dentro de campo. Então essa é a situação em termos de campeonato regional. A decisão a partir de agora passa a ser do governador do estado, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O Campeonato Brasileiro tem a sua previsão de retorno em julho, no sistema de 38 rodadas, pontos corridos, e deverá passar inclusive o mês de dezembro, talvez com as finais em janeiro de 2021. E agora uma informação bastante preocupante, e que a gente tem que ficar muito atento. Nós todos envolvidos com o esporte, sejamos torcedores, jornalistas ou profissionais da bola, dirigentes, temos que cogitar com muita seriedade a possibilidade da suspensão das competições sul-americanas. Eu estou falando da Copa Sul-Americana e da Libertadores da América, onde estão envolvidos diretamente o Grêmio e o Internacional. A Conmebol enviou nos últimos dias um documento para as confederações nacionais reiterando a suspensão temporária da competição
E no meio desse documento fez a seguinte frase: a nossa intenção é pela conclusão das competições. Quando a Conmebol emite esse documento, a nossa intenção é concluir as competições, é porque a própria Confederação Sul-Americana de Futebol já cogita e já estuda a possibilidade de uma suspensão definitiva, no caso, o cancelamento da Libertadores e da Copa Sul-Americana deste ano. Tem um outro fator que é contra a continuidade da Libertadores, por exemplo. Só foram disputadas 2 rodadas. Isso torna o cancelamento mais fácil, sem maiores prejuízos. Já estivéssemos numa fase de oitavas, no mata-mata, por exemplo, seria mais difícil, porque os clubes poderiam reivindicar algum tipo de benefício. Então, eu não estou dizendo que a Libertadores está cancelada, eu estou dizendo que a própria Conmebol já cogita, já costura internamente a suspensão definitiva da Libertadores deste ano. Por quê? Porque é uma competição que depende de voos, depende de aeroportos, é uma competição que precisa de hotéis, delegações numerosas, e a situação na América do Sul, da pandemia, do Covid-19, ela é muito diferente de um país para outro. A situação na Argentina começa a ficar preocupante, a Argentina está suspendendo os voos até setembro, não são mais comercializadas passagens aéreas, somente a partir de setembro. A situação no Equador é bastante preocupante, então é muito difícil que nós consigamos ter ainda em 2020 uma situação equânime e homogênea no continente sul-americano para que as competições esportivas possam ser retomadas. A gente já tem que falar que de cara as competições vão voltar com portões fechados. Isso vale para Campeonato Gaúcho e vale para Campeonato Brasileiro. E acho que hoje, se pensar em futebol dentro da normalidade em 2020 com portões abertos, é lúdico. É um sonho. Talvez no final do ano, se tivermos a vacina, bom, é uma possibilidade. Mas gauchão com portões fechados e brasileiro, quando retomar em julho, junto com a Copa do Brasil, com portões fechados. Isso é uma realidade. Isso não é mais uma tendência. Então a Libertadores da América, ela é uma competição hoje com um ponto de interrogação. É uma competição que a gente não pode garantir a sua continuidade, a sua sequência. Quando a Conmebol emite para as confederações dos países um documento dizendo que a nossa intenção é dar sequência às competições, é porque ela própria já está cogitando a possibilidade do cancelamento definitivo, da suspensão definitiva da Libertadores e da Copa Sul-Americana para essa temporada. Portanto, gauchão, decisão na caneta do governador Eduardo Leite, assim que lhe der a anuência, a federação já marca a primeira rodada para a terceira semana de maio, portões fechados e um rigoroso protocolo de segurança para todos envolvidos em cada um dos jogos. Resultados dentro de campo valem para rebaixamento, para classificação para as competições nacionais, Séries D e Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, provavelmente a partir de julho, da metade do mês de julho, junto com Copa do Brasil. Brasileirão invadindo o ano de 2021, as finais no mês de janeiro. E Libertadores da América, sob forte ameaça de ter o seu prosseguimento. Feitoria, gurizada? Vai, um abraço.